A doença de Crohn é uma doença inflamatória do trato gastrointestinal. Ela pode dar em toda a região gastrointestinal, mas ela é mais comum no final do intestino delgado e no intestino grosso, né, onde tem a maior incidência aí que essa doença acaba afetando. E muitas pessoas sofrem com esse processo. A doença de Crohn, embora não tenha uma causa, né, não se saiba sobre uma causa física, muitas coisas e muitas questões que a gente desenvolve, elas estão envolvidas no inconsciente com o nosso processo emocional. Então a gente tem um cérebro límbico, que é o cérebro emocional, que comanda mais ou menos de 90 a 95% de todo o sistema fisiológico. E nesse cérebro fica o acesso das memórias subconscientes e inconscientes. A diferença é que subconsciente são as memórias que a gente acessa por vontade própria e inconsciente as memórias que a gente não acessa por vontade própria, mas elas estão lá armazenadas no nosso corpo. E o inconsciente, essas memórias do inconsciente, elas estão em todas as células. E quando a gente tem as emoções ruins associadas às memórias, isso vai gerando ameaça, adaptação e pode surgir a adaptação como a doença de Crohn. Então, o que eu estou dizendo aqui é uma relação psicossomática e a gente precisa dar atenção a isso, porque nós não somos somente seres físicos, nós somos seres emocionais, psíquicos, e o processo que a gente desenvolve sempre tem um caráter, um cunho também emocional envolvido. Então, olhar para isso é super importante. E a doença de Crohn, ela tem algumas características emocionais que podem contribuir para, né, para que esse sintoma, essa doença, ela apareça. Então, uma das questões é uma dificuldade na relação com a mãe. Quando tem um conflito grande no relacionamento com a mãe, principalmente quando se sente a necessidade da aproximação da mãe, do olhar, daquele olhar materno, é como se a mãe fosse mais distante, né, não desse tanto carinho, né, essa necessidade de querer esse carinho materno, esse acolhimento materno, ele pode desencadear, né, pode ser uma das causas desse sintoma. Por quê? Porque o intestino, ele tem uma característica eh, de entrar assim como um bocado, né? Algo indigesto, um bocado indigesto, algo que não tá legal, tá indigesto para mim. Então, quando a gente fala do sistema gastrointestinal, a gente fala de coisas indigestas, são coisas difíceis de digerir. E no intestino delgado vai estar vinculado à questão da dificuldade de absorver aquele processo, de absorver aquela ausência. E no intestino grosso, de conseguir eliminar aquela coisa suja, é entendido como um bocado sujo, algo indigesto sujo. É algo que eu não consigo entender, compactuar e entender por que que tem esse distanciamento, por que que eu não consigo me aproximar, por que que minha mãe se distancia, por que que essa relação não se desenvolve. Então, tem esse caráter de um bocado que seja um bocado indigesto sujo, né? Porque tem a ver mais com o intestino grosso. O intestino delgado está mais com a dificuldade de absorver a informação, de absorver aquela informação. Então, essas são características que podem contribuir para desenvolver e somar aí numa das causas, ou em várias, né, que possam ter várias causas da doença de Crohn. E olhar para isso é super importante. Então, técnicas, por exemplo, como o Theta Healing. O Theta Healing é uma técnica que explora bastante esse inconsciente. A gente consegue, através dos testes de crenças, ver o que que a gente tem como memória lá no inconsciente e aí fazer os desbloqueios e ver se isso ajuda. A gente pode fazer isso também pela constelação familiar, porque a constelação familiar a gente coloca no campo. O campo começa a mostrar pra gente qual é o problema, onde pode estar vinculado esse problema. E quando tem isso, a gente faz os movimentos, as falas de cura. Então, são técnicas que podem ajudar bastante a tratar questões emocionais e que possam gerar a doença de Crohn. A acupuntura também é uma técnica recomendada, uma técnica que pode ajudar bastante, trazendo uma renovação do fluxo energético, desbloqueando as memórias, porque a gente pode explorar muitas memórias também através da acupuntura. E a nova medicina germânica é uma abordagem bem interessante que traz para a gente bastante uma visão
da psicossomática, entendendo aquele órgão, da onde ele é derivado, de qual tecido embrionário ele é derivado, e de acordo com da onde ele deriva, a gente consegue entender essas questões, entender e começar a buscar informações que possam estar ligadas à questão emocional, como por exemplo, eu falei da questão dos bocados, né, do bocado indigesto. Essas técnicas, então, elas podem ajudar bastante a tratar a doença de Crohn, né, e se conseguir achar uma causa raiz, pode melhorar muito os sintomas, melhorar mesmo. Então vale a pena a gente sempre explorar as questões emocionais, as questões que estão no inconsciente e buscar ajuda.